O programa Estação Saúde está no ar, mais uma vez, mais uma semana que está começando e mais uma vez, de alguma forma, levando até você algum assunto de promoção à saúde. Pensando nisso, nós trazemos hoje um assunto que é muito falado dentro da reumatologia, que é o diagnóstico de lúpus. Para conversar sobre o assunto, eu recebo os reumatologistas doutora Clarissa Souza e o Dr. Glauco Schmidt. Prazer receber vocês aqui mais uma vez, né? Muito bom aprender, né? A reumatologia, eu acho ela muito pouco explorada. Eu acho muito bom quando vocês vêm aqui para a gente conversar, tirar dúvidas, e eu sempre aprendo. Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Muito obrigada. Então, para a gente começar, doutora Clarissa, como é que a gente pode definir a doença de lúpus? Bom, lúpus é uma doença autoimune, ou seja, o próprio organismo que cria, né, anticorpos contra nossos próprios tecidos. É uma doença crônica, inflamatória, né, e pode acometer qualquer tecido do nosso corpo, qualquer órgão. É uma doença que geralmente ela acomete em surtos, ela tem remissão e tem períodos de atividade também. Certo, doutor Glauco, em relação aos sintomas do lúpus, porque eu acho que dentro da reumatologia algumas doenças têm os sintomas parecidos, né, o que acaba confundindo para o diagnóstico. Mas em relação ao lúpus, quais seriam os sintomas? Nós atualmente chamamos o lúpus como a doença reumatológica clássica. Por quê? Porque ela faz todos os tipos de abordagem características das outras doenças também reumatológicas. Então, assim, habitualmente a gente pensa em lúpus quando? Quando tem algum comprometimento cutâneo principal, com eritema malar em asa de borboleta, que é bastante característico e que chama bastante a atenção das pessoas também, lesões discoides, lesão por fotossensibilidade, que se chama principalmente porque quando pega sol faz lesões de pele também, principalmente pelo conteúdo imunológico que a própria doutora Clarissa já falou. O lúpus, por essa complexidade, ele pode atacar também articulações, dando aumento de volume, dor importante, faz também, às vezes, bloqueio das articulações com deformidades menos frequentes, que são mais comuns em artrite reumatoide, mas o lúpus pode dar deformidades também. E a gravidade dele é principalmente por acometimento cardíaco, pulmonar e renal. Renal talvez seja o comprometimento mais frequente que a gente vê na prática clínica. Então, assim, existe uma grande variedade de comprometimentos no sistema que o lúpus pode causar e tem que sempre ficar muito atento a qualquer um deles. Eu já perguntei isso das outras vezes que vocês vieram, mas de repente para quem não teve a oportunidade de assistir, né? Hoje está fácil essa questão do encaminhamento da parte clínica para a reumatologia. Um paciente, por exemplo, deu entrada com esses sintomas. Os nossos médicos clínicos estão preparados para diagnosticar que é um lúpus e encaminhar, ou eles têm um suporte para poder tratar ou não? O ideal seria encaminhar para o reumato. Olha, o encaminhamento para o reumatologista é grande para a pesquisa de lúpus, porque como ele tem uma abrangência enorme, como o Dr. Glauco falou, são vários sintomas, então sempre existe a suspeita. Só que nem sempre dá para se fechar o diagnóstico mesmo, é preciso de uma avaliação mais especializada e o pessoal tem desconfiado com uma grande frequência do diagnóstico de lúpus, principalmente com sintomas articulares, porque é frequente acometer várias articulações, ombros, cotovelos, joelhos, mãos, punhos. O paciente tem queixas vagas e dores articulares, manchas vermelhas pelo corpo, às vezes alguma alteração de exames laboratoriais, de atividade inflamatória, e isso o médico já passa a suspeitar, entre as hipóteses existentes, de lúpus. Então acaba encaminhando para diferenciar se é uma artrite reumatoide, um lúpus, alguma outra doença sistêmica reumatológica. Certo, doutor. Doutora, em relação, doutor Glauco, ao diagnóstico do lúpus, é fácil chegar ao diagnóstico ou não? Então, a doutora Clarissa acabou de falar uma das grandes dificuldades dentro da área do reumatismo. O que acontece? Todos eles têm uma apresentação semelhante. Eles são muito próximos dentro da sintomatologia. Então, muitas vezes a gente demora semanas, meses, anos para conseguir definir uma causa diagnóstica específica para poder dar um nome específico para o tipo de reumatismo, porque eles são parecidos. O lúpus, como ele tem uma gama de sintomas
muito abrangentes, ele confunde com vários outros tipos também. O que não exclui a existência de algum outro tipo de reumatismo associado ao lúpus, porque existem as associações também. Uma coisa que é muito importante dentro da investigação do lúpus é o auxílio laboratorial. Nós temos muitos exames de laboratório que fazem a diferença quando se vai pensar no diagnóstico, também no segmento e no próprio tratamento, porque algumas alterações sugerem uma melhor ou uma pior resposta a medicamentos. Então, assim, sempre tem que ser pensado e sempre tem que ser mais investigado. Exames de laboratório como FAM, fator reumatoide, anti-CCP para descartar artrite reumatoide, os marcadores de lúpus como anti-DNA, anti-RO lá, devem sempre ser feitos também. Então, assim, eu acho mais prudente o encaminhamento para o reumatologista que está mais habituado a fazer essa investigação, principalmente pelos efeitos colaterais das medicações que nós utilizamos. Como a doutora Clarissa falou, a cabeça dos médicos no Brasil melhorou muito nos últimos anos e a gente vem recebendo encaminhamentos muito bem feitos e muito bem investigados. Acho que deve continuar assim, mas a primeiro diagnóstico, assim, a primeira suspeita mais importante é já fazer um encaminhamento adequado para não perder tempo dentro dessa investigação e do tratamento, né? Nós estamos encerrando esse bloco, mas hoje nós estamos com uma novidade. A partir de hoje, nós teremos um quadro Dicas do Coração. Então eu convido você neste momento para escutar o que o Dr. Armando tem a nos dizer. A dica do coração de hoje. Hoje nós vamos falar sobre diabetes. Uma introdução rápida, mas a diabetes por si já é um risco 3 para eventos coronarianos. Para quem tem o problema diabetes, as alterações inflamatórias que ela provoca no tecido, ela é tão grave que ela, por si, ela leva a crescimento das placas muito prematuras e com isso cefando da nossa sociedade na idade mais produtivas, homens e mulheres, numa idade bem jovem. Este bloco encerra aqui, mas eu peço que você não saia daí, que a gente já volta para conversar mais sobre lúpus. Fique com a gente.